Alô? Alô? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos continuar a nossa parte teórica, né? Quando eu preparei esse curso para vocês, né, junto com o Pedro aqui, eu estava até conversando com ele sobre isso. É uma pena que o nosso tempo passe tão rápido, porque tem tanta coisa legal para mostrar para vocês, para trazer o questionamento de vocês, tá? Estava até comentando com um colega agora de vocês que muitos questionamentos, de fato, são levantados, né, a respeito de poluição do ar, mudanças climáticas. A gente nem falou aqui, basicamente, da Amazônia, nós falamos de cidade, né, mas existem muitas outras questões de floresta que impactam na nossa vida, tá? De desmatamento, de chuva, de precipitação, de temperatura, enfim. Mas isso vai ficar basicamente nas mãos de vocês, que são jovens, né? Que logo mais estarão nas universidades, ocupando um espaço público que é direito de vocês, né? Que é importante que vocês estejam ocupando esses lugares, né? Para mudar as coisas. Então, eu conto muito com vocês, com todos vocês aí, para eventualmente no futuro, né? Seja a carreira que vocês seguirem, né, seja a carreira científica, seja uma outra carreira, mas que a gente tente fazer um pouco a diferença para tentar trazer um pouco mais de conforto para as gerações seguintes. Tá bom, pessoal? Vamos lá? E aí uma pergunta, né, a gente falou sobre essas poucas estações de medidas, né, de material particulado, de poluição, mas onde a gente monitora isso? Tá? Eu vou passar um pouco rápido por isso aqui, para a gente poder discutir coisas mais importantes que nós vamos exercer à tarde, né? Mas, de novo, aqui, agora a cor, né, representa, por exemplo, a concentração média anual de material particulado PM2,5, que tem, quer dizer, partículazinhas que têm até 2,5 micrômetros. São, por exemplo, muito menores que um fio de cabelo, tá? E aqui as cores, então, quanto mais, aqui ó, essa corzinha aqui tem, né, menor do que 10 microgramas por metro cúbico, e aqui para a parte do azul e tal, mais do que 100 microgramas por metro cúbico. Naquele vídeo que nós vimos, chegava em 999 microgramas por metro cúbico e parava de medir. Então, só para vocês terem uma noção do quão poluído é aquele lugar em Ulaanbaatar, né? Mas olha só, cada pontinho, de novo, é uma estação de medida. Essas regiões aqui apresentam as mais altas concentrações de material particulado. E uma pergunta que eu faço para vocês é, por que eu tenho, nessa região aqui, maiores concentrações de material particulado ou de aerossóis? Perfeito, exatamente. Eu tenho muita gente ali. Né? Eu tenho ali, se você contabilizar, da ordem de 2 bilhões de pessoas. China e Índia. Não é? Então, realmente, estou produzindo concentrações altíssimas de poluentes atmosféricos, apesar de que a China tem atuado fortemente na redução da poluição atmosférica. Eles poluíram bastante inicialmente para a construção de fábricas, indústrias, e vendo o impacto, e vendo como aquele impacto é negativo para a vida das pessoas e para a própria produção do que eles estão fazendo lá, eles estão controlando fortemente essas emissões, de forma que a China antes era o país que mais poluía, hoje não é mais. Hoje é a Índia. Tá? Então, coisas para ficar na cabeça. Oi. Pois é, por que na Rússia não tem estação? Não é? Deveria ter, né? Olha o tamanho da Rússia. Pois eles não instalam, entendeu? Tem alguma coisa na Sibéria, tá? A gente até não está mostrando aqui, mas a rede Aeronet, que nós vamos fazer um exercício à tarde, tem algumas aeronetes ali na Rússia que conseguem olhar para a propriedade ótica do aerossol, mas não é material particulado, concentração. Então, realmente, falta muitas estações. E você fez uma observação perfeita. Cadê essas estações ali? Não tem. Né? A mesma coisa para o Brasil, gente. Cadê as nossas estações? Pode também. Não estão disponibilizando aqueles dados. Né? Também, com certeza. É uma situação muito mais delicada, né? Não é simples de entender. Realmente pode ser mesmo. Oi. Pois na Austrália, essa região central aqui é mais desértica.
Então o pessoal não instala, né, acaba não instalando essas coisas e tem mais na costa. Mas de fato falta também um pouco mais de estações aqui nessa região mais do interior da Austrália, né? Mas também tem essas questões. Então, quer dizer, a dificuldade de medida ela é global, claro, excluindo Estados Unidos, Europa, né? E claro aqui a região da Índia e da China, que são pessoas que são grupos, né? São países que estão investindo muito nesses estudos. No Egito, pois é, também a África como um todo, não só o Egito. Tá? Em 2022, eu participei de um curso chamado Galtech. Tá? É muito legal, gente, uma coisa assim muito legal. Se vocês vierem para essa nossa área científica, vocês vão ter oportunidades muito legais de viajar, de conhecer pessoas incríveis, né? E eu conheci umas pessoas do Egito, né? Até ganhei um dinheiro do Egito, é super bonito, assim, tem as pirâmides. Comentando, então, pegam pessoas de vários países em desenvolvimento, então, Brasil, Egito, tinha cubanos lá, tinha pessoal da Argentina, tinha gente, assim, da Indonésia, achei fantástico, né? E a gente discute sobre os problemas e eventuais soluções que nós temos em nossos países, né? Então, no Egito, uma questão que eles têm lá, e pensa só, eles estão dentro do Saara ali, né? Então, você tem poluição, não poluição, tem a própria poluição urbana, mas você tem eventos de poeira do Saara e tudo mais, mas eles não têm dinheiro para medir as coisas, né? O Egito também está quebrado, tem umas questões geopolíticas muito mais delicadas, mas também não tem, assim, é um problema global. Tá? É um problema global. E a gente vê que está faltando medidas. Meio da Argentina, América do Sul é muito deficiente, né? Então, trazer isso aqui para vocês terem uma noção. Olha só, Américas, o número de estações. Talvez uma pergunta que ninguém me fez aqui ainda, né? Essas estações aqui são estações que usam equipamentos sofisticados e que são caros. Caro quanto? $80 mil. Cada equipamento. Para medir, por exemplo, só o material particulado, para medir só o NOx, para medir só o composto orgânico volátil. O composto orgânico volátil é muito mais caro. Enfim, são coisas dessa ordem de $50 a $80 mil. Né? Existem alguns mais baratos, mas pouco mais baratos. Uma solução que tem sido aplicada com intensidade de uns tempos para cá é a utilização de sensores de baixo custo. Tá? Então, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre Arduino. Né? O Arduino, que é um mini computadorzinho pequenininho assim, existem vários sensores em Arduino que podem ser utilizados para medir essas concentrações. É claro, a sensibilidade é bem diferente. Eles são menos sensíveis, mas são tão úteis quanto. Então, uma solução que nós estamos utilizando aqui para São Paulo, e são alguns projetos que eu tenho trabalhado, é a espacialização de medidas, né, com sensores de baixo custo, em colégios, em parques e coisas assim. Oi. Esses equipamentos? Majoritariamente Europa e Estados Unidos. Majoritariamente Europa e Estados Unidos. Assim, é público no sentido de, assim, se você tiver o dinheiro para comprar, né? Aqui no Brasil existem alguns representantes dessas empresas, né? Mas não são equipamentos baratos. Não é barato manter uma rede dessa funcionando, porque além de comprar o equipamento, você tem que lembrar, tem o equipamento, tem que ter internet e energia, que é o mínimo, né? Mas você tem que ter geralmente um gás, um cilindro da NOAA, que é uma agência dos Estados Unidos que trabalha com essas questões ambientais, para calibrar. Porque a gente tem que sempre fazer calibração garantindo que as nossas medidas são boas, são confiáveis, para a gente evitar, por exemplo, questões de negacionismo. O seu dado não é bom, isso aí está errado. Então, a gente faz as coisas com o maior critério possível. Né? Eu sou físico experimental, eu trabalho com os dados, eu vou lá no campo, coleto o dado. Né? E não é fácil fazer isso, e é caro. Né? Então, tem toda uma dificuldade. E uma forma de tentar contornar isso é criar redes de sensores de baixo custo, para espacializar isso. Né? Então, a gente vê que na América, né, Europa, você tem da ordem aí de cidades, número de países com dados, né? Então, na América do Sul, na América, né, a gente tem aí 102 cidades e 13 têm dados. Né? Você vai vendo aqui os outros lugares, né? Apesar de serem deficientes, ainda tem muito mais do que nós temos aqui.
Então, essas são questões muito importantes que a gente tenta lidar, né, em particular aqui para São Paulo. Oi. Aham. Essas redes, né? Como que é, né, para manter essas coisas, né? Então, ah, nós temos várias. O que é principal nesse sentido é o principal investimento que mantém essas redes funcionando, não só no Brasil, como no mundo todo, são investimentos governamentais. Então, o próprio governo, né, que por meio de bolsas, por meio de projetos de pesquisa, financiam os grupos de pesquisa, né, para poder manter essas redes. Então, eles vão ter lá um valor de dinheiro para gastar em 2, 3 anos, 4 anos no máximo, né, e depois desse período você tem que ir lá tentar submeter um novo projeto para tentar conseguir aquele dinheiro de novo. Então, no geral, é assim. Então, você percebe que falta uma continuidade. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a CETESB. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco da CETESB, né? E ela já é um órgão do governo do estado de São Paulo. Ou seja, já não é um projeto de pesquisa que mantém ela mais, é o governo do estado de São Paulo, né? Então, é um órgão, você para trabalhar lá tem que prestar concurso, né? Mas eles têm financiamento. Então, o dinheiro está sempre lá, eles conseguem manter várias estações, não só aqui na capital, mas em vários lugares de São Paulo, para medir a qualidade do ar. E eles medem também a qualidade das águas. Você vai nadar na praia aqui no litoral, você vai saber se a água está boa, se está ruim para banho, porque eles medem isso todos os dias. E talvez até mais de uma vez por dia. No caso da qualidade do ar, a gente mede em vários lugares, a medida, a gente tem lá no site, vocês vão ver, a cada 1 hora. Então, nós temos medidas aí desde a década de 80, 90, entendeu? Então, quer dizer, é importante manter a continuidade, e para ter continuidade tem que ter alguém que banque aquilo lá, né? E aí você me pergunta sobre empresas privadas, eventualmente, que talvez não seja do interesse manter uma estação dessa que não vai ter um retorno líquido financeiro, né? Por isso que as agências governamentais são as que bancam isso, porque para o governo não é necessário, eventualmente, esse retorno líquido, né? O que importa é uma tomada de decisão para a sociedade. Como é que a sociedade está, né, com aquele nível de poluição? O que eu tenho que fazer para reduzir aquele nível de poluição? Quando são os dias, né, que acontecem eventos extremos de poluição? E para esses eventos extremos, hoje em dia, a gente usa muito machine learning. Tá? Pessoal, aprendam a programar. Tá? O futuro hoje, se você não souber programar, é muito difícil em qualquer área do conhecimento. Aprendam a programar. Tá? Programem, por exemplo, hoje em dia a gente fala muito sobre Python, a gente fala muito sobre R, mas aprendam muito bem uma linguagem, está tudo gratuito na internet, e para trabalhar com esses tipos de coisa, pessoal, isso é fundamental, tá? Para pesquisa, para trabalhar no mercado, enfim. Então, a gente vai por esse lado, tá bom? Oi? Pode dizer e afeta mesmo, tá? Mas a gente não pode esquecer que a maior parte da humanidade, da população, se encontra no hemisfério norte. Então, naturalmente, no hemisfério norte, você polui mais. Por ter mais pessoas e por ter mais... por exemplo, né, no hemisfério norte, a gente acaba sofrendo, o pessoal acaba sofrendo muito mais com essa questão de temperatura, então eles queimam muito mais carvão, por exemplo. Então, quem polui mais, em número mesmo, é o hemisfério norte. Só que aí tem uma questão, quem acaba sofrendo mais não é o hemisfério norte, mas é quem tem menos condições de se adaptar às mudanças climáticas que nós estamos vendo. E, em geral, quem está no hemisfério sul. Os medidores? Não causam. Não, são computadorzinhos pequenininhos assim. Claro, se você descartá-los corretamente no futuro, né? Mas eles, enquanto estão funcionando, não causam, não.
Bom, pessoal, então assim, eu vou trazer aqui alguns dos principais poluentes atmosféricos que nós temos, tá? E são esses aqui, tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde e com a WMO, que fiscalizam, né, e criam protocolos para esses poluidores aqui, que é o material particulado, que a gente já falou bastante sobre eles, esses aerossóis, o monóxido de carbono, né, que é o CO, tá? O CO2 é um gás de efeito estufa. Agora, o que realmente é poluente é o CO, e o CO ele é majoritariamente emitido por queimadas, por processos de queimada, tá? O ozônio, aí é o que a gente fala, o ozônio troposférico, que está aqui perto de nós, os dióxidos de nitrogênio, aqui, NO2, e os dióxidos de enxofre, né, SO2. Esses dois aqui são muito importantes, porque basicamente esse de baixo cria as chuvas ácidas, não é? E esse aqui, ele é muito reativo na atmosfera para formar um tipo de aerossol que a gente chama de aerossol secundário. Os aerossóis eles podem ser primários ou secundários. Os primários são aqueles que, por exemplo, eu emito diretamente da minha fonte. Não é? Então, quando eu queimo, já sai aquela partícula de fuligem diretamente para a atmosfera. Então, esse é um aerossol primário. Um aerossol secundário, ele é formado na atmosfera por conta de reações químicas que estão acontecendo lá. Eu vou tentar falar um pouco mais disso um pouco mais para frente. Tá? Então, aqui, né, mostrando como é que está a situação nas nossas capitais no Brasil. Tá bom? Então, vocês veem que, basicamente, o nosso monitoramento é totalmente insuficiente. Né? Ceará tem 4 estações, Rio de Janeiro 125, São Paulo 76, então são estados muito bons em termos de medida. Né? Precisa de mais, claro, mas Minas Gerais já tem 50, olha só o resto. O resto é muito, muito, muito pouco, muito pouco. Então, nós temos muita pouca cobertura dessas medidas e o que a gente vê é que está basicamente todo mundo poluído. Né, com índices de poluição mais altos que aqueles indicados pela Organização Mundial da Saúde. Aqui em São Paulo? No Acre? Então, o Acre não tem uma estação consolidada como essas estações que nós temos aqui. Nós temos centros de pesquisa, né, e temos também dados de satélite que a gente tenta usar para extrair essas componentes poluidoras. Né? Também tem a Bahia aqui, ó, tem 9 estações, tá vendo? Então, uma coisa que a gente faz, quando a gente tem muito poucas estações, eu falei, uma coisa é usar sensores de baixo custo, né, e uma outra possibilidade é usar dados de satélite. O satélite, ele não mede diretamente aquela propriedade, aquela concentração de material. Né? O que o satélite mede, na verdade, é o seguinte. Olha só. Vamos supor que aqui é a nossa superfície da Terra. E aqui nós temos um satélite. O que o satélite mede é basicamente a radiação, né, tem a radiação solar, que é reemitida de volta para fora da Terra. Então ele pega isso, né, na forma de radiância, ele vai olhar essa radiação, por exemplo, watts por metro quadrado, e essa radiação ela vai ter vários comprimentos de onda. E ele vai transformar essa imagem, essa luz, digamos assim, com códigos matemáticos e modelos, em propriedades, como, por exemplo, concentração de gases de efeito estufa, concentração de material particulado. Mas aí você pode me perguntar, mas esses valores estão corretos ou não? Para eu validar esses valores, eu preciso pegar, então, o que o satélite estimou, o que uma estação em solo está medindo, e aí eu comparo essas duas coisas e crio modelos matemáticos para fazer uma coisa conversar com a outra. E aí sim, eu posso tentar, então, espacializar essas medidas, né, não só para essa região, que tem as medidas reais, mas para outras regiões, então, com dados de satélites que são estimadas. Né? São estimadas. E aí a gente consegue ter uma noção da distribuição espacial desses poluentes. Mas é claro que nada substitui a medida em solo. É a mais correta, é a mais precisa. Tá bom? Aqui, falando um pouquinho sobre essas questões, né, eu vou pular um pouquinho, pessoal, porque eu quero abordar umas outras questões muito importantes para a nossa aula da tarde, mas só falando que o Brasil começou a tratar dessas questões de qualidade do ar muito
tardiamente, digamos assim, né? Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que delibera sobre essas normas, sobre padrões para a regulação da qualidade do ar, né? O que é bom, o que é ruim, tá? E o primeiro CONAMA, basicamente, surgiu na década de 90. Lembrando, Cubatão começou lá, a gente viu um vídeo de 81. Ou seja, pelo menos 10 anos depois dos casos mais graves de poluição do ar que nós tivemos aqui na região, né? E aí, para tentar regulamentar essa questão de poluição do ar. Então, definindo, por exemplo, o que é um poluente atmosférico. Poluente atmosférico é tudo aquilo que é impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde. Porque, por exemplo, eu comentei com vocês que a gente sempre, que aqui nuvens, né, são formadas por aerossóis, e que aerossóis podem ser poluentes. Mas olha só, em concentrações tais que não causem efeitos na saúde, esses aerossóis não são um poluente. Eles são importantes para manter o clima terrestre, para fazer o surgimento de nuvens e coisas assim do tipo, não é? Para espalhar radiação. Mas, com concentrações acima de determinado limite, não é? Então, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde diz que esse limite para material particulado, uma média durante o dia todo é de 5 microgramas por metro cúbico. Então, acima disso, a situação é crítica, a situação é séria e isso faz mal para a saúde. Não é? Então, poluente atmosférico é tudo aquilo que é acima de determinado limite, e isso vale para o enxofre, vale para muitos outros componentes, para o CO, né? Acima de determinada concentração na atmosfera, você vai causar danos, né, a materiais, fauna e flora, inconveniente ao bem-estar público, impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde. É isso que é poluente atmosférico. Tá? E aí, então, o CONAMA, né, foi atualizando os seus protocolos conforme os anos foram passando, adicionando componentes mais importantes, né, a respeito de licenciamento. Agora as empresas têm que, por exemplo, serem licenciadas para você construir em determinado lugar. Não é qualquer lugar que você pode fazer uma empresa, ou qualquer tipo de empresa. Então, tudo isso começa a ser muito mais estabelecido, né? Consegue ter muito mais fiscalização. E assim por diante, até chegarmos, então, na resolução, talvez a mais utilizada até hoje, que é a de 2018, na verdade, que define os índices de poluição ambiental, tá? E está totalmente alinhado com a Organização Mundial da Saúde. Olha só, está aqui, ó, os valores guias, né, da Organização Mundial da Saúde. PM2,5, ó, uma média anual, eu até falei errado anteriormente, né, mas no ano, uma média durante o ano, ele não pode ultrapassar 5 microgramas por metro cúbico. Mas, numa média de 24 horas, uma média diária, ele não pode ultrapassar 15 microgramas por metro cúbico. Tá? Acima disso, já é muito nocivo para a saúde. Tá? Chapuri chegou a, se eu não me engano, no ano, a média anual de 20. Não pode ultrapassar 5. Chegou em 20. Tá? Osasco, que eu acho que foi a segunda ou terceira cidade mais poluída do Brasil, aqui do lado, chegava aí da ordem de 18, 19 microgramas por metro cúbico. São Paulo, curiosamente, é 13, 14. E tem uma diferença muito clara. Por que será? Algumas questões que podem causar essa diferença entre São Paulo e Osasco, né? O número de estações de medida, nós temos muito mais em São Paulo, então a gente consegue pegar uma espacialização muito maior, e aí na média pode diluir o valor, né? Se eu tiver valores maiores num lugar e menores no outro. Mas Osasco, diferentemente de São Paulo, não tem protocolos, por exemplo, essa questão de rodízio de veículos. É muito importante, não só para a circulação de pessoas, mas também para a regulação da qualidade do ar, dentre outras leis municipais. Né? Infelizmente, as coisas não são tão generalizadas assim, são muito localizadas. Né? Então, o que vale para uma cidade, eventualmente, não vale para outra. E aí, olha só, o PM10 também, monóxido de carbono não pode passar de 4 miligramas por metro cúbico em 24 horas, dentre as outras componentes, né? Então, realmente, varia bastante. Tá bom? Então, eu vou pular um pouquinho essa parte aqui, eu vou falar rapidamente para a gente poder tocar
o assunto do primeiro hands-on, mais tarde, que é a CETESB. Tá? O que é a CETESB? Que é um órgão aqui do Estado de São Paulo. É a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, né? Que vai avaliar, então, os índices de qualidade do ar e também, não só a qualidade do ar, como eu comentei com vocês, mas a qualidade das águas, vai prover licenciamentos para as empresas onde elas podem ou não construir, né? Dependendo do tipo de empresa, vai regular as emissões dessas empresas, vai fiscalizar essas coisas, né? Oi? É B mesmo, CETESB, não é CETESB, é CETESB, é assim que a gente fala. Apesar de ser São Paulo aqui, né, é CETESB. Então tem esse objetivo de promover o controle, a preservação e a recuperação da qualidade do meio ambiente no estado de São Paulo. Tá? E eles medem várias questões, em particular para a tomada de políticas, tomadas de decisões de políticas públicas. Tá? Para um pouco mais de detalhe, pessoal, a gente assiste, é um vídeo curto, mas acho que é muito importante para vocês terem uma noção do que ela é. Você sabia que tem gente cuidando do ar que você respira? A qualidade do ar no estado de São Paulo é monitorada por uma rede com mais de 80 estações distribuídas estrategicamente em todo o estado. Elas medem a poluição do ar continuamente todos os dias, dia e noite. Os poluentes atmosféricos são substâncias presentes no ar e, dependendo da sua concentração, podem tornar esse ar nocivo à sua saúde e ao meio ambiente. A avaliação da qualidade do ar no estado de São Paulo tem como base os valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde, pelo Decreto Estadual e pela Resolução Federal CONAMA. As informações geradas nas estações seguem as recomendações internacionais e são divulgadas com transparência, podendo ser consultadas pela população nos relógios urbanos, através do site e também pelo aplicativo da CETESB, que indica a qualidade do ar em tempo real. CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, cuidando do ar para você. Andando aqui por São Paulo, vocês já viram esses relógios aí, né, que mostram esses, né? Então, se você olhar lá, eles têm uma plaquinha que indica a qualidade do ar também. Se está boa, moderada ou ruim. E esses parâmetros da CETESB são justamente os mesmos parâmetros de qualidade do ar da Organização Mundial da Saúde, né? E a CETESB, inclusive, define metas de qualidade do ar para nós atingirmos aqui. Nós estamos dentro dessas metas, né, que são várias metas, né, intermediárias, padrões finais, enfim. Então, significa que nós estamos cumprindo corretamente as coisas. Aqui são os padrões da CETESB, que são exatamente idênticos, na verdade, aos padrões da Organização Mundial da Saúde. E aí tem dentro dessas metas, começa das maiores para as menores, né, para tentar ver se a gente se encaixa e tenta ter uma atmosfera muito mais de mais qualidade, né, de menos poluição, por exemplo. Tá bom? E aqui, para casos extremos, é curioso, porque a CETESB também define não só padrões para dias, de forma geral, mas para dias extremos de poluição. Então, tem dias especiais que nós temos mais poluição aqui em São Paulo do que outros dias, né, e isso depende das condições atmosféricas, majoritariamente. Agora deve estar funcionando. Olá, tudo bem? Enfim, depende de condições do dia, né? Oi. Perdão, o quê? Ah, é super simples, super simples. Inclusive, qualquer pessoa pode baixar no aplicativo, você vai ter um número lá, se é um dia que a qualidade do ar está boa, está ruim. Você pode olhar vários outros parâmetros também, pessoal. Vale super a pena fazer o download, tá? E passando rapidamente aqui, ó, então eles vão definir o que é um dia que tem a qualidade do ar boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima. Tá? Então, são números, né, que nós vamos avaliando aí para cada um desses componentes aí ao longo de várias regiões do nosso estado, para definir o que é, né, nesses parâmetros aqui. E o curioso é que num dia bom não significa nada, significa ok, tá bom, é isso, né?
Agora, em moderada, para frente, a gente consegue ver quais são os grupos que são mais, que sofrem mais com aquele tipo de poluente. Né? Então, por exemplo, no moderado, os grupos mais sensíveis são os que sofrem mais. Já no grupo ruim, né, já para quando está muito ruim, no índice aqui deles, toda a população sofre. Então vai sofrer o quê? Né? Tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Tá? E aí a gente vai para dias muito ruins. Isso acontece com frequência. Tá? Então toda a população vai ter um agravamento desses sintomas aqui. São dias que a gente está com o olho assim, basicamente queimando, né? Enfim, o nariz e boca estão péssimos, super seco, muito ruim. Né? E dias péssimos aí sim vão ter claros efeitos à saúde. Então as pessoas vão ser muito mais hospitalizadas, vão requerer um monitoramento médico com constância. Tá bom? E aqui são as estações que nós temos no estado de São Paulo. Deixa eu só... ok. Então, foi para um dia qualquer que eu peguei aqui. Então, foi um dia bonito, né? Tava todo mundo em paz. Aliás, né? Então, Tatuí, Sorocaba, Jundiaí. Na verdade, aqui, ó, esse mapa mostra todas as estações espalhadas pelo estado de São Paulo. Nós temos em Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Claro que, idealmente, seria muito melhor a gente ter muito mais, né? Nessas regiões aqui, por exemplo, mas... A maior quantidade está aqui na capital, então uma quantidade enorme de estações monitorando a qualidade do ar. Em Santos, né, também tem, enfim. Então tem uma enorme quantidade medindo, né, essas propriedades, e esses dados podem ser acessados online. Qualquer pessoa pode pegar esses dados, analisar esses dados, escrever artigos, por exemplo, né, fazer pesquisa com esses dados. Então, por exemplo, aqui foi nesse dia, né, 6 de março, às 15 horas, é o resumo da última hora. Peguei para todas as estações aqui, e olha só, está todo mundo muito bom, né? Então, onde nós temos? Lá na USP, na cidade universitária, em Congonhas, Diadema, né? Alguns exemplos, Ibirapuera, o Parque do Ibirapuera, o exercício que vocês vão fazer tem a ver com o Parque do Ibirapuera e Parque Dom Pedro, né? Vocês vão avaliar o nível de ozônio nesses dois lugares, tá bom? Enfim, várias estações, e os dados podem ser acessados, né, diretamente pelo site da CETESB. Vocês podem pegar dados de qualidade do ar ou parâmetros meteorológicos, como temperatura, precipitação, intensidade de radiação solar, tá? Dentre outras coisas. E lá no exercicinho vai estar explicando onde vocês têm que clicar para pegar esse dado e analisar. Tá? E o Pedro vai explicar para vocês como fazer isso. E ao invés de a gente pegar só para um dia de cada vez, que é como a gente faz no site, a gente consegue pegar, por exemplo, séries temporais grandes. Então, uma série, vamos supor, desde que eu comecei a medir naquele sítio, naquele lugar, em 2014, até hoje, até agora em 2024, pegar todos esses dados para poder fazer análise, e para isso, a gente tem esse maravilhoso sistema chamado Qualar, da CETESB. Você entra lá, faz um cadastrinho, né? E aí você imediatamente já vai ter acesso a esses dados para quaisquer estações. Vocês vão pegar essas estações e fazer as análises que vocês quiserem. Né? Relacionar um componente de poluição com o outro, porque eles se relacionam. Relacionar com radiação solar, que tem a ver com aqueles processos que a gente comentou na atmosfera, e assim por diante. Aqui são todas as estações, no estado de São Paulo, né? E uma das análises que eu estava fazendo com os meus alunos na universidade. Então, a gente queria fazer essa validação, que eu comentei com vocês, de produtos que são derivados de sensoriamento remoto com aqueles produtos, daqueles dados que são medidos pelas estações. Então, as estrelinhas vermelhas são as estações que nós estamos considerando, e os pontinhos em azul são pontos de satélite, medidas, né, digamos assim, derivadas do satélite, e nós estávamos fazendo essa validação para todas as séries temporais de todas as estações, né, no estado de São Paulo. Olha só, essa aqui é a cara de uma série temporal. Tá? A série temporal de dados, ela tem essa cara. Então, a média do material particulado, aqui em microgramas por metro cúbico, para cada estação, ao longo do tempo. Tá? E olha só que interessante, né? O que dá para ver aqui muito claro? Que tem épocas em que a concentração é maior, a concentração é menor, depois ela é maior, depois ela é menor, e assim por diante. O que causa esse ser maior ou menor, mas aí, claro, que os picos vão mudando de ano para ano, né? A estação seca e a estação chuvosa.
como eu comentei com vocês, quando chove, a gente limpa a atmosfera. Eu tenho menos poluentes, né? Menos material particulado PM2,5. E quando não chove, eu vou ter muito maior concentração na atmosfera. É isso que nós estamos vendo aqui. E o nome disso, né, de ser maior ou menor, é sazonalidade. Então, esses materiais, esses compostos, né, eles têm essa sazonalidade, que muda conforme a estação do ano, por exemplo. Tá bom? E aí eu vou falar sobre o ozônio troposférico, que é justamente aquilo que impacta diretamente na nossa saúde. Mas assim, muito mesmo. Aqui é uma foto da cidade de São Paulo, tá? E o que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Tá super nebuloso, a visibilidade está ruim. Claro, tem uma componente de material particulado, mas isso aqui é principalmente o que a gente chama de smog fotoquímico. Ou seja, é aquele smog que nós vimos lá, criado pela fotoquímica, a interação da radiação solar com compostos poluentes da atmosfera, gerando ozônio. Isso é ozônio troposférico, que também tem um efeito na visibilidade e um efeito muito forte na saúde. Tá? Essa aqui é uma foto parecida em um dia bem mais limpo, né? Que eu fiz lá do Pico do Jaraguá. Você sabe onde é o Pico do Jaraguá? Né? Que aquele morro que tem lá, tem uma pista lá de saúde e tudo mais. E aí, olha só a diferença, pessoal. Né? Então, em um dia altamente poluído e um dia bem menos poluído. Né? Oi? Olha, eu não sei dizer, mas lá comumente tem mesmo, porque é uma região circundada por vegetação. Né? Entendi. Pois é, essas queimadas elas, com certeza interferem aí na qualidade do ar da cidade. Tá? Inclusive, por curiosidade de todo mundo aqui, a gente fala de queimadas, né, às vezes na Amazônia, está tão longe daqui, quando eu vou para a Amazônia, de São Paulo para lá diretamente, para Manaus, gastam mais ou menos 4 horas e meia de avião direto, sem parar. É longe pra caramba. Né? Mas, por conta das correntes de vento, das massas de ar, né, que interagem lá e chegam aqui, existe o transporte de queimadas, né, poluentes da Amazônia para cá, para São Paulo. Eu não sei se vocês se lembram bem, né, que vocês eram bem mais jovens, em 2019, nós tivemos, 2019 ou 2018, acho que foi 19, nós tivemos um dia aqui em São Paulo que basicamente se tornou noite. Tá? Esse dia que se tornou noite, ele é a confluência de alguns fenômenos. Uma massa de ar seca e fria vindo do sul, e uma massa de ar mais úmida, úmida e fria vindo do sul, seca vindo do norte, mas essa seca que vem do norte, geralmente, quando a massa de ar comum gera um sistema convectivo aqui, uma tempestade, né, que não vai ficar escuro o dia. Mas esse dia em particular ficou muito escuro. Por quê? Porque nessa pluma, nessa massa de ar que estava vindo lá do norte, né, ela tinha uma alta concentração de material particulado chamado de black carbon, ou carbono escuro. Esse material particulado ele é muito eficiente em absorver radiação. Tá? E ele fez basicamente o dia se tornar noite. Então, queimadas da Amazônia nesse dia influenciaram diretamente nesse dia que se tornou noite aqui em São Paulo. Tá? Então, vindas da Amazônia. Veja só a distância que isso está. Então, importante, o sistema climático terrestre ele não é isolado, ele é aberto. O que acontece num ponto, a gente não vai falar que só acontece lá. O que aconteceu naquele ponto ele pode ser, por exemplo, disseminado para outras regiões. Tá? E a mesma coisa a respeito dos poluentes que acontecem aqui em São Paulo, que também podem ser disseminados para outras regiões aqui da capital, aliás, do nosso estado. Tá bom? Você perguntou, depois a gente vê aqui. Oi? Tem a ver com tráfego, que também tem a ver com camada limite. Né? Quando você sai, a camada limite está começando a crescer,
Então, está começando a ter os processos de mistura, né, que acontecem ali dentro com a radiação solar, que produzem o ozônio. Eu já vou chegar ali nas equações que produzem o ozônio. Tá? Quando você volta para a escola, às 3 da tarde, você está com o máximo de camada limite misturada, né, já está praticamente caindo, mas o ozônio troposférico foi produzido em alta quantidade ali. Então, o que você está vendo, basicamente, é smog fotoquímico. É poluição. Tá? E tem a ver, claro, com os transportes, né, porque os veículos emitem compostos que são precursores para a produção de ozônio troposférico. Então, é por isso que, quando você vai para a escola, está mais limpo, e quando você volta, já está bem poluído. Oi? Se elas forem intencionais, por exemplo. Aquela época era uma época de queimadas que já acontecem na Amazônia, né, nesse período do ano, é o que a gente chama de estação seca. Então é muito fácil você ter uma queimada lá, por exemplo, jogar uma bituca de cigarro aqui na beirada da rodovia, vai queimar. Né? Então, assim, o que a gente conhece em termos de ciência é que a grande maior parte das queimadas na Amazônia são causadas pelo homem, para desmatamento. Mas é claro que essa é uma época que naturalmente já tem queimadas. Né? Mas a grande maior parte dessas queimadas, os focos são causados por ação do homem mesmo, para desmatamento. Tá? Então, quais são os efeitos do ozônio na saúde? São esses aqui. Né? Então, dificuldade para respiração, falta de ar e dor no peito, piora a tosse, garganta inflamada, né? Enfim, várias questões aqui, a saúde humana e animal, de outros animais, mas também as plantas. As plantas sofrem muito com altas concentrações de ozônio. Tá? A gente não pode esquecer disso também. Então, é um efeito geral. Ozônio, muito importante para manter e manutenção da vida na Terra, lá na estratosfera. Mas aqui, e aliás, também como um filtro de radiação, né, danosa do Sol, mas aqui na superfície terrestre, ele é tóxico para plantas e todos os animais que aqui convivem. Tá? E o ozônio troposférico, ele é majoritariamente formado pelo que a gente chama de processos fotoquímicos. Né? Para formar o ozônio, você precisa ter a interação da radiação solar com algum outro composto, para quebrar esse composto e fazer ele reagir com outros compostos e originar o ozônio. Tá? E não é qualquer radiação solar. Você tem que ter a radiação solar num comprimento de onda muito específico, da ordem de 400 nanômetros, né? Que é o comprimento de onda no ultravioleta, que é aquele que realmente causa, por exemplo, câncer de pele, coisas assim do tipo. Né? Então, a camada de ozônio lá em cima, né, é muito importante para filtrar isso, porque ela não é que ela filtra, né? Esse filtro, na verdade, ele está reagindo com essa radiação solar lá em cima, e não deixa chegar aqui embaixo. Né? Mas aqui embaixo, olha o que causa, o que gera ozônio. Metano gera ozônio, monóxido de carbono gera ozônio, outros compostos não metânicos, quando a gente fala de não metânico, né, porque o metano é um composto carbonáceo, né? E aqui são compostos orgânicos voláteis não metânicos. E quando esses compostos aqui reagem com esses carinhas aqui, ó, compostos de óxidos nitrogenados. Todo mundo que é do tipo NOx. Por exemplo, tem um radical NO, um radical NO2. Esse pessoal aqui, eles são altamente reativos na atmosfera. E eles produzem ozônio. Tá? E isso, bom, esse NOx aqui, ó, ele é muito emitido, por exemplo, em queima de combustível fóssil, nos veículos. Por isso que o nosso colega ali vê que à tarde o smog fotoquímico está super alto. Né? Queima de outros compostos, emissão por indústrias, enfim, as fontes são inúmeras. Tá? Aqui a distribuição de ozônio, em média, pegando com o satélite, tá? No mundo, né, pegando em várias regiões aqui, por exemplo, entre dezembro, janeiro e fevereiro, março, abril e maio, junho, julho e agosto, setembro, outubro e novembro.
Tá? Então, o que essa figura mostra? Mostra primeiro aquela questão que eu comentei com vocês de sazonalidade, né, mais alto em um período, mais baixo em outro e assim por diante. Mas observem uma coisa, vamos pegar o hemisfério norte, tá? Cores mais vermelhas representam maiores, digamos assim, concentração, ou maiores razões de mistura de ozônio na atmosfera. No hemisfério norte, quais são os períodos que eu tenho mais ozônio na atmosfera? Olhem a figura e me falem. Oi? Março, abril, maio e junho, julho e agosto. O que representa esses meses no hemisfério norte, em termos de meteorologia? Oi? Verão, né, seria a transição de primavera e verão. O que eu tenho mais na primavera e especialmente no verão? Dias longos, mas alguém falou a palavrinha especial aí. Sol. Eu tenho mais radiação solar. E essa maior radiação solar gera concentrações, né, razões de mistura maiores de ozônio. E olha só, quando é verão aqui no hemisfério sul, ou primavera, olha lá, maiores concentrações de ozônio também. Mas observem, concentrações muito maiores no hemisfério norte do que aqui no hemisfério sul. Tá bom? Então, radiação solar é fundamental para a formação de ozônio troposférico. Tá? Aqui é só um exemplo, né, no caso, para a região metropolitana de São Paulo, esse RMSP significa isso. Então, mostrando o seguinte, né? Número de dias e de estações medindo, né, estações de medida, mas o número de dias que importa para nós. Número de dias que ultrapassaram a qualidade do ar, as médias relacionadas ao ozônio a cada 8 horas, que são aquelas médias que eu mostrei, aqueles numerozinhos que eu mostrei para vocês da tabela lá, mas para o ozônio. Não é? Então, em 2011, 49, 2012, 49, alguns dias bem menos, né, 13, por exemplo, mas olha só, 52 em 2020, então daria para fazer para agora os próximos anos também. Né? Então, são muitos dias, aqui são dias muito críticos, tá? Dias muito críticos aqui com os dados lá da CETESB que eu falei para vocês. E aqui, olhando, por exemplo, o número de dias em que a média horária ultrapassou 160 microgramas por metro cúbico. Muito alto, muito alto, nesses lugares. Então, lá no Ibirapuera, em São Caetano do Sul, Paulina, Estação Dom Pedro e assim por diante. Tá? Aqui é uma figura mostrando uma coisa muito interessante que vocês vão investigar hoje à tarde. Tá bom? Mostrando o seguinte, pegando dados da CETESB, olhando aqui, ó, essa cor aqui é o ozônio, tá? Aqui é a hora do dia, então a gente vê que o ozônio aqui, o pico, ele muda por estação, mas na média ele é mais ou menos próximo aí do meio-dia, né? Quando tem mais radiação solar. Mas eu olho o NO e o NO2, eles têm um pico parecido, mas um pouco diferente. A questão é que para produzir o ozônio, eu tenho que ter a interação da radiação solar, mas eu interajo muito com radicais do tipo NOx, né? Em particular NO2 e NO, aqui para produzir o ozônio. Então, uma informação muito importante para vocês é o seguinte: o ozônio, ele não é formado onde eu tenho as fontes de NO2 e NO. Mas aí eu falei que para ter ozônio eu preciso ter esses carinhas aqui, não é? Mas ele não é formado na fonte, onde eles foram emitidos. Onde isso aqui foi emitido, o ozônio não vai ser exatamente formado lá. Ele é formado em regiões um pouco mais distantes. Depois que aquele material é dispersado para uma região, por exemplo, um parque, as minhas concentrações de ozônio são maiores. Aí quando você for caminhar lá no Ibirapuera, tá? Ou alguma praça, lembrem-se, e vocês vão verificar isso hoje, a atividade é essa. Né? Onde a concentração de ozônio é maior? Numa região hiperdensa de carros aqui em São Paulo, que é o Parque Dom Pedro, ou no Parque do Ibirapuera? Vocês vão ver isso. Tá? Bom, então essa questão é a fotoquímica, que importa para essa produção do ozônio. E olha só, fotoquímica é isso aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, lá no topo da troposfera, né,
Então, o ozônio está interagindo com a radiação solar. Então, em 320 nanômetros, eu tinha falado 400, mas é um pouco antes, né? Então, no ultravioleta, 320 nanômetros. HNI, né? HNI é a energia do fóton, tá? Então, isso depende do comprimento de onda, tá? Isso aqui só para mostrar isso, que é a energia do fóton, que vem da radiação solar, né? Vai produzir aí o O mais um O2. Então, tem toda uma reação para produzir um radical muito, muito especial e importante para esses processos de poluição no ar, que é o radical hidroxila. Esse radical hidroxila, né, ele é chamado, inclusive, aí, de detergente da atmosfera, porque ele reage com tudo e vai tentar desaparecer com as coisas que estão na atmosfera, e ele é extremamente reativo. Tá? Ele é muito reativo. Esse hidroxila vai reagir com coisas assim. Vai reagir até com metano. Tá? Deixa eu só mostrar uma coisa interessante. Isso aqui é a radiação solar no topo da troposfera, que é essa curva bem mais shaded, né, que é mais coloridinha aqui. Essa tracejada é a curva que seria esperado do que a gente chama de radiação de corpo negro. Então, quem está participando aí das aulinhas de física já devem ter ouvido falar de radiação de corpo negro, tá? Que tem uma dependência espectral do comprimento de onda. Mais ou menos assim, ó. E a gente consegue modelar isso aqui usando lei de Planck, por exemplo, ou lei de Wien, né? Depende de temperatura quarta. Mas, lá no topo da troposfera, então a radiação solar que chega tem essa carinha aqui, muito parecida com um corpo negro. E aqui na superfície é esse de baixo, que é cheio de defeitos, cheio de bandas deformadas, é o nome disso, né? Mas essas bandas deformadas, digamos assim, são regiões de absorção. Então, significa que a radiação solar ela foi fortemente absorvida nessas regiões, não é? Por compostos que estão na atmosfera. Quais são esses principais compostos que foram absorvidos aí pela radiação, que a radiação solar foi absorvida, né? Olha só, percebam que H2O, a água, está em todo o espectro. Desde o ultravioleta até o infravermelho. Tá? A água absorve em todo lugar. Mas, olha só o ozônio, O3, também ele é super intenso aqui na região do ultravioleta, que é justamente o que a gente viu ali na equação anterior. Não é? Aqui, ó, O3 mais HNI, que vai produzir, lá no final das contas, né, um radical hidroxila, que é muito reativo na atmosfera. E olha só, oxigênio, né, O2, CO2, percebam que o CO2, ele absorve muito onde? Na região do infravermelho, que é o que aquece bastante. Agora, a água está em todo lugar, está absorvendo onde aquece bastante, está absorvendo para cá. Então, é super, super interessante, importante saber isso aqui, porque, a água é o principal gás de efeito estufa, está em todo lugar absorvendo radiação solar, depois o CO2 e metano, mas olha só o ozônio aqui, a importância dele, né? Então o ozônio também está aqui embaixo, olha só. E aqui mostrando, né, que as concentrações de ozônio são maiores aqui próximas do Equador e diminuem conforme eu vou chegando perto dos polos. Por quê? Perto do Equador eu tenho mais radiação solar, não é? E aqui, olha só, mostrando um exemplo da reação de formação do ozônio troposférico. Olha isso, o NO2, ele vai reagir com a radiação solar, com a energia do fóton, né, bem específica, lá em 424, nesse caso aqui, para produzir NO mais oxigênio. Só que aquele oxigênio, ele vai para baixo em uma outra reação, que é o oxigênio mais o O2, mais esse M. Esse M é uma molécula qualquer que colide. A importância dessa molécula é que ela não vai reagir de forma química, mas ela vai adicionar energia colidindo com essas moléculas que estão lá, né, para formar ozônio. Então, O mais O2 mais essa molécula colisional, formando ozônio mais essa molécula, porque ela não reagiu, ela só deu energia por conta da colisão. Tá? E olha só de onde está vindo esse carinha aqui, dessas reações. E olha que loucura, o ozônio vai reagir
com o NO, que foi produzido na primeira linha, para formar o quê? NO2 mais O2. E esse NO2 vai reagir com a radiação solar para formar NO mais oxigênio, que vai reagir com oxigênio 2 mais a molécula formando ozônio. Pessoal, vocês perceberam que isso aqui é um ciclo que não para? Entendeu? É o que a gente chama de feedback positivo. Então ele vai reagindo e não para de reagir. Entendeu? E olha só, não é só esse NO2 que está reagindo, tem mais um outro detalhe. Tem os VOCs, ou compostos orgânicos voláteis. Vou lá abastecer meu carro, tem um cheirinho gostoso de gasolina. Não é? O que é esse cheirinho gostoso de gasolina? Composto orgânico volátil. É um gás super volátil da gasolina. Né? A mesma coisa quando você vai abastecer de álcool, está lá aquele cheiro de álcool. Quando chove, não tem um cheirinho gostoso depois que chove? Quem vai para o campo, para a fazenda, aí sente aquele cheiro gostoso. Isso aí é composto orgânico volátil, emitido pelas plantas, isopreno, emitido pelo solo. Entendeu? Existem vários, isopreno, tolueno, terpeno, monoterpeno. Existem vários desses compostos. A gente consegue sentir o cheiro disso, por exemplo. Mas esses compostos, né, eles têm um importante papel na oxidação, né, de NO e NO2 ali, ó. A gente chama de RO2, tá? Esse R é um radical aí, por exemplo, desses VOCs, que reage com o NO, formando NO2. E lá em cima, NO2 mais radiação vai formando ozônio que, de novo, quando eu tenho um veículo lá, queimo combustível fóssil, eu emito black carbon, que são esses aerossóizinhos que absorvem bastante radiação, eu emito gases de efeito estufa e emito VOCs também. Então percebam que esse feedback negativo, positivo, ele vai ficando cada vez mais intensificado conforme mais eu adiciono esses materiais na atmosfera. Não é? E tem a radiação solar lá, intensificando o tempo inteiro, né, durante o dia. Por isso que é um processo fotoquímico. Precisa do fóton para gerar mais desses poluentes atmosféricos. E é isso que acontece, então, no final da tarde, durante o dia, quando a nossa atmosfera está super poluída lá, que a gente quase não vê direito, é o que a gente chama de smog fotoquímico. Ozônio. Tá bom? Aqui eu vou deixar, porque é o que a gente vê, vou deixar para vocês fazerem no exercício lá, vocês entenderem um pouquinho mais desse processo. Tá? E aí, então, à tarde, a gente vai fazer um hands-on com o ozônio, tá? Mas ainda não acabou, calma aí. A gente vai fazer um hands-on para ver a distribuição espacial do ozônio, comparar o Parque do Ibirapuera com uma região super urbanizada, para ver se isso que eu estou falando é verdade ou não. E comparar com a radiação solar, tá bom? Eu vou começar aqui rapidamente, provavelmente nós vamos ter que terminar, vamos um pouquinho para o almoço, um pouquinho mais tarde, só para eu até perguntar para o Lucas, se eu puder ficar mais uns minutinhos aqui, tá? Aí a gente vai para o almoço, para falar um pouquinho dos aerossóis, tá? Já falamos bastante de aerossóis, mas os aerossóis têm algumas propriedades importantes que vocês vão também obter hoje, tá? Na aula à tarde. Oi. Acho que vale a pena ficar um pouquinho mais. Você já fez a apresentação também? Oi. Perdão? Oi? Ótima pergunta. Você vai ter menos. Não é? Porque o período em que eu vou ter disponibilidade de radiação solar é muito menor. Note, eu mostrei uma figura que a concentração de ozônio ela é muito maior perto do Equador e cai muito fortemente para próximo dos polos. Esse é um caso. Estamos muito próximo dos polos. Tem muito menos incidência de radiação solar e muito menos razão de mistura, né, de ozônio na atmosfera. Tá bom?
Bom, pessoal, então vamos falar rapidamente aí um pouco sobre os aerossóis, porque aerossol, tá? Aerossol o aerosol em inglês, são partículas que estão em suspensão, de aero, né, aerodinâmico, aero, qualquer coisa, coisas que está no ar, e sol talvez de sólido, alguma coisa nesse sentido. Olha só, o pessoal já está pegando o jeito. Tem a ver, porque naquela época, no passado, o gás que era incluído dentro do aerossol, dentro do desodorante para expulsar o material que vai ser aerossol, que vai ficar no seu corpo, né? Ele era o tal do CFC. Ele era um CFC. Né? Hoje em dia já é um material inerte, tá? Então, pessoal, falando rapidamente aí sobre os aerossóis, a gente já conversou bastante. Por que eu quero falar disso? Porque tem uma atividade muito legal que eu quero muito que vocês façam, tá? De novo, só relembrando, os aerossóis têm uma importância enorme na saúde, na visibilidade, na química, né? A gente conversou rapidamente sobre isso aqui. Mas agora, para vocês terem uma noção de tamanho desses aerossóis, uma escala, né? A gente falou coisas de micrômetros, nanômetro. Vamos usar o fio de cabelo como uma referência para isso. Olha só, um fio de cabelo humano tem, em média, entre 50 e 70 micrômetros. É fininho, pequenininho. Mas um aerossol, a gente está falando de coisas que tem 2,5 micrômetros, ou 2.500 nanômetros. 10 micrômetros, ou 10.000 nanômetros. Né? E quando eu comentei com vocês que tem aerossóis formados na atmosfera, que são secundários, esses aerossóis secundários, eles têm 10 nanômetros. Para formar uma nuvem, os aerossóis têm da ordem de 100 nanômetros. Então, são coisas muito pequenas que formam nuvens, que são coisas muito grandes, coisas que têm podem ter nuvens de 10 quilômetros de altura, né, pesando toneladas, formado por coisas tão pequenas. Né? Essa é a escala do que a gente está tratando aqui no curso. Aqui, de novo, para ficar mais específico ainda, o fio de cabelo, né? E a gente traz para cá, em escala aqui, olhando, né, o tamanho do fio de cabelo para essas partículazinhas que nós estamos discutindo, os aerossóis. Então, a definição básica é isso, partículas sólidas ou líquidas que estão em suspensão na atmosfera. E eles têm tamanhos diferentes, formatos, geometrias diferentes, né? Podem ser mais esféricos, podem ser mais irregulares, não é? Eles têm composições químicas diferentes, eles podem ser formados, por exemplo, só por fuligem, só por carbono, eles podem ser formados por reações na atmosfera daqueles compostos orgânicos voláteis que reagem com o NOx para não formar poluente, mas né, é um poluente também, mas formar esses aerossóis, esses materiais particulados. As concentrações deles variam na atmosfera, tá? Olha só que legal. Esse aerossol aqui, ó, é uma bactéria. E essa bactéria é uma bactéria lá da Amazônia que é fluorescente. O que vocês estão vendo aqui, ó, é uma radiação de fluorescência. Você joga uma luz, por exemplo, naquele material, naquela bactéria, e ela reemite uma radiação em um comprimento de onda muito específico, que é isso que nós estamos vendo aqui, que é a fluorescência. Tá? E é bem colorido, é linda isso aqui, é realmente muito interessante. Né? Aqui embaixo, alguns outros aerossóis primários, né, que são emitidos diretamente da fonte. Por exemplo, aqui mais outras coisas naturais que tem lá na floresta. Né? E aí nós temos aerossóis secundários, que são aqueles que são formados. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma vegetação, tenho árvores, eu emito compostos orgânicos por conta dessas árvores, ou eu tenho carros que estão emitindo esses VOCs para a atmosfera, e eu vou ter reações que vão transformar esse gás para partícula. Isso aqui é um processo, a gente até pensa em química, né, de gás para partícula, mas na verdade isso aqui é física pura, é transição de fase. Nós estamos olhando aqui para processos de transição de fase na atmosfera, induzidas por condições diferentes termodinâmicas na atmosfera. Tá?
Aqui são alguns exemplos desses aerossóis. Oi, pode falar. Tá bom, olha só, para ficar um pouco mais clara essa questão dos aerossóis secundários, tá? Primário, você entendeu, né? E tem a ver com uma fonte primária, a fonte direta. Tá? O secundário significa que a fonte não é direta, é indireta. Olha só, eu tenho um carro, e esse carro aqui, ele vai emitir esse tal desse composto orgânico volátil. Esse composto orgânico volátil, né, ele é um composto que tem cadeias orgânicas. Ele é super volátil, ele vai para a atmosfera. Um exemplo é, por exemplo, tolueno, tá? Um etanol e assim por diante. Esse composto vem para a atmosfera e aqui, esse COV, ele vai reagir com compostos do tipo NOx, vai reagir com aquele radical hidroxila, que é o tal do detergente da atmosfera, né? Ele vai reagir, ele vai mudar, né? Quando ele reage com esses elementos aqui, isso aqui ainda é gás, tá? Quando ele reage com esses elementos aqui, ele vai ficar um composto orgânico volátil muito mais volátil. Eu vou mexer na volatilidade do meu composto orgânico. Vai ficando cada vez mais volátil. E aí, por conta das condições da atmosfera, né? Então, temperatura diferente, pressão atmosférica diferente, eventualmente até umidade relativa, eu vou ter uma transição de fase. Em que eu vou transformar o que era gás em partícula. Por isso que é um aerossol secundário, porque ele não é formado, ele já não é emitido diretamente pela fonte. Né? A fonte emite isso aqui, ó, COV, emite isso aqui, ó, NOx, reage com isso aqui, ó, OH. Então, esse gás, por conta dessas questões, vai se tornar partícula. E quando ele se torna partícula, elas são muito, muito pequenininhas, da ordem de alguns nanômetros. Tá? Então, poucos nanômetros. É isso que acontece. Então, por isso que é um aerossol secundário. E, em número, eles correspondem a 75% de todos os aerossóis que tem na atmosfera. Então, a formação secundária é majoritária. Todo PM2,5 é secundário, por exemplo. Aqui são alguns exemplos, olha só. Cloreto, né, sal, alumínio silicato, black carbon, sulfato, que interage muito com a radiação. E aqui são fontes biogênicas, né? Por exemplo, o que é emitido por fungos, esporos de fungos e coisas assim do tipo de cogumelo, né? Então, choveu bastante, passou a chuva, os cogumelos, geralmente na floresta, eles emitem essas partículas para a atmosfera. Tá? Aqui é um pouquinho mais sobre essa questão dos tamanhos dos aerossóis, né? Então, eles começam bem pequenininhos aqui, eles vão crescendo na atmosfera quando a gente tem aquela evolução da camada limite durante o dia. Você vai tendo aqueles processos de mistura, depois que eles surgiram, eles vão se misturando e eles vão crescendo. É o que a gente chama de processo de envelhecimento de aerossóis. Eles vão crescendo até ter tamanhos aí da ordem de 100 nanômetros, que são importantes para o quê? Para a formação de nuvens. Tá? E assim por diante. Então, existem outros aerossóis, enfim. Os primários, geralmente, são aerossóis bem maiores, tá? Que estão dentro daquele tal do MP10. Tá bom? E aqui é um pouquinho mais para localizar vocês sobre quais tamanhos que nós estamos falando. Olha só os primários. Pólen, sal marinho, poeira. Então, tudo aqui dentro, que a gente chama de coarse mode, ou moda grossa dos aerossóis. Tudo que é menor do que 1000 nanômetros em geral, 2.5 né, micrômetros, é o que a gente chama de partículas finas, que são aquelas partículas, né, que têm um impacto no nosso corpo, então queima de biomassa, outros materiais orgânicos e assim por diante. Então existem uma família desses aerossóis enormes, né? E olha a carinha deles aí, ó. Nem todo mundo é muito esférico, né? O povo pode ser feio o suficiente aí
à vontade, e isso atrapalha até um pouco nos nossos cálculos que a gente faz na prática, né, matematicamente. Oi? Exato, exato. Isso, isso. Então ele precisa reagir, se tornar partícula para então se tornar uma sementinha de nuvem. Altera, altera sim. Altera propriedades físicas do material de forma geral. Tá bom? Então, pessoal, os aerossóis eles têm uma importância crucial, como diz um amigo meu, nevrálgica, é uma palavra interessante, no ciclo de vida da meteorologia. Aerossóis são emitidos, então, por queimadas, pelo sal marinho. Então, a onda, naquele processo ali de quebrar na borda da praia, emite sal marinho, tá? E esse sal marinho, inclusive, pode ser transportado entre diversas regiões, chegando, por exemplo, a 4.000 quilômetros de distância, como a gente mede lá no coração da Amazônia, tá? Isso pode acontecer. E aí, esses aerossóis emitidos, eles vão ser muito importantes para a formação de nuvens, como eu comentei, mas tem um detalhe, até comentei com uma colega de vocês na hora do intervalo. Pensa só comigo, né? Eu tenho, deixa eu até apagar aqui, senão vai ficar um caos a nossa lousa. Mas olha só. E aí eu preciso da ajuda de vocês, hein? Vamos pensar nessa questão de formação de nuvens, tá bom? Eu tenho um aerossol. Esse carinha aqui, ele tem da ordem de 100 nanômetros. Para formar nuvem, esse tamanhozinho desse aerossol, ele vai ter que reagir com vapor de água, com água, não é? Então ele vai ter água ali, ele vai coagular, né, vai ter esse vapor de água aqui. Pode ser coagulação, condensa, eventualmente na superfície da partícula, se ela for um pouco maior. E aí, né, a água tem esses efeitos de ficar querendo colar uma na outra, né? Então vai ficar cada vez mais, então outra partículazinha aqui de aerossol. E assim por diante, tá vendo? Então eu vou crescer isso aqui no final das contas e vou gerar uma nuvem. Pessoal, o que acontece se ao invés de ter uma partícula de aerossol, nessa distancinha que eu estou mostrando para vocês, eu tiver em amarelo? Muito mais. Oi? Não, a chuva tem a ver com outros processos. Aqui está pensando na formação da nuvem, tá? Poderia ser uma nuvem mais densa, mas a gente tem tanta partícula, que ela está, por exemplo, muito pertinho uma da outra, e está competindo com a partícula vizinha para ver quem condensa, quem coagula esse vapor de água. Mas eu tenho muita. O que acontece? Se eu tenho muita partícula, eu vou ter uma competição muito grande por aquele vapor de água que não aumentou, que está lá. O que isso acontece? O que isso ocasiona? Possivelmente, né? Pode ocasionar numa supressão da formação de nuvens. Então, antes aquela partícula que era uma semente para formar nuvem, em grande quantidade, em super excesso, eu já não formo mais nuvem, porque não dá tempo de chegar em tamanhos o suficiente para começar a coagular uma na outra e crescer e formar uma nuvem. Ela vai se dissipar rápido, entendeu? Então, uma alta concentração de aerossóis, por conta de poluição, de queimadas e assim, eu posso interferir diretamente no regime de chuvas, diminui a chuva. Tá? Então, percebam, mudanças climáticas estão totalmente relacionadas com esses parâmetros que nós estamos observando aqui. Não, aqui a gente nem pensa na energia, a gente só pensa na questão de uma partícula servir como núcleo para aquele vapor de água se condensar ali, ou coagular, se for alguma gotícula na atmosfera. Estou criando uma super competição, de forma que
eu chego a um ponto, existe um ponto para isso, é calculado, em que você já deixa de formar nuvem e começa a suprimir, começa a não ter mais nuvem. As que não formam nuvens, ficam na atmosfera, só que elas ficam maiores. Aí vão ser partículas maiores, por exemplo... puxa vida, espera aí. Aí serão partículas maiores, pegar essa figura aqui, ó, por exemplo, que estão aqui, ó, 100, 200, 300 nanômetros. Tá? Elas podem crescer mais até, mas são partículas maiores que estão ali e não serviram mais como uma semente para a formação de nuvem. Tá bom? Aquela figurinha que nós já vimos, todo mundo, tá? Eu vou tomar mais alguns minutinhos só, aí no retorno, talvez, se o Lucas me permitir, a gente talvez volte para cá só para fechar, coisa de 20 minutos a mais, e a gente desce para fazer o hands-on. Tá? Então, os aerossóis eles vão ter essa importância que a gente já comentou na saúde, né, na emissão de poluentes, e eles são provenientes de várias áreas, assim como os outros poluentes, né? Então, ozônio, NOx, CO e etc., e as partículas, né? Então, pessoal, percebam, e isso fique claro. A gente falou sobre o ciclo do ozônio aqui ser um ciclo fotoquímico, mas a produção de aerossol secundário também é majoritariamente fotoquímico. Por quê? Porque eu preciso daquele COV na atmosfera, não é? Que está reagindo com o NOx e o OH, só que esses carinhas também, né, o NOx, o OH, eles também são produtos, né, são precursores para a formação de ozônio. E também existe um caminho por fora aqui, ó, né, do COV gerando ozônio também, por outros mecanismos, né? Olha só, mais uma vez, mais um processo de feedback positivo. Né? Então, as coisas não são simples aqui na atmosfera. Esse é o processo. Né? Quimicamente falando, isso aqui é uma das reações, um dos processos mais simples que eu trouxe para vocês verem, mas em processos de floresta, ou até mais em outras cidades, em cidades de forma geral, isso é muito mais complexo. Olha só, compostos orgânicos, olha onde está o NO e o NO2 ali, você vê até a radiação solar aqui interagindo, o ozônio, né? NH3, que tem a ver com o amônio, né? SO2, que também reage aqui para formar outras coisas, então você vai formar aerossóis secundários inorgânicos e orgânicos. Tá? Isso aqui é o caminho de reação para formar essas partículas, é super complicado. Né? E pode ser cada vez mais complicado, dependendo se eu especifico um tipo de composto orgânico volátil. Né? Mas o caminho do aerossol secundário é esse aqui. Emissões dos COVs, né, que reagem com o OH, o O3, o NO2 e NO, tá? E vão produzir esses produtos aqui, que são essas partículas pequenininhas. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas o pessoal nas aulas, quando eu falo sobre isso com eles, a gente olha até com detalhes para essas classificações dessas partículas, os tamanhos das partículas. Isso tudo muda, tá? E aqui alguns tipos desses COVs, o isopreno, o terpeno, né, que são biogênicos, emitidos pela vegetação, e os COVs antrópicos, que são compostos aromáticos, né, que têm cadeias aromáticas, por exemplo, e que eventualmente são carcinogênicos, né, cancerígenos. E, olha só, mais de 500 reações são usadas para descrever a formação de SOA. SOA é o aerossol orgânico secundário. Então, pessoal, é difícil, é complicado, mas é interessante. Né? E aqui a gente já viu essa figura, né? Mas o que é importante é a gente pensar nas fontes de aerossóis atmosféricos. Aí mais uns 5 minutinhos a gente já encerra essa primeira parte. Tá? Numa cidade ou num ambiente de forma geral, areia do Saara, por exemplo, ou de outros desertos. Olha só que legal essa figura aqui de satélite, pessoal. Olha só, a direção do vento vindo da direita para a esquerda, aqui na África, né, no continente africano, aqui a Namíbia, né, Angola. Olha só para onde está apontando a saída
desse material para a direção do mar, não é? Então, isso aí alimenta as algas, isso aí vai alimentar a Amazônia aqui no Brasil, e assim por diante. Aqui na Arábia Saudita, olha só que legal, saindo, né, ali do continente. O spray marinho, então quando as ondas se quebram, esse NaCl, por exemplo, ele pode ser emitido para a atmosfera e transportado por massas de ar para outras regiões, não é? Serve aí para processos biológicos, para alimentar essas algas e outros seres que estão ali vivendo, né, naquela região ali do oceano. E aqui é só uma foto de microscopia eletrônica mostrando a carinha de alguns desses aerossóis, né, inorgânicos aqui. O sulfato de cálcio, né, bem esférico até. A gente, né, supõe a vaca esférica, aqui é bem melhor, né, do que a vaca ser esférica. Então, está bem mais esférico do que a vaca, então realmente a gente às vezes supõe, para cálculos de modelos matemáticos, que esses aerossóis são esféricos. Porque se eles não são, a interação com a radiação solar é muito mais complicada, né? E aqui, em cidades, né, como aqui em São Paulo, por exemplo, em que nós temos aí da ordem de 21 milhões de habitantes na nossa região metropolitana, e uma frota veicular da ordem de 7 milhões de veículos, né? Desses 7 milhões, 85% são veículos leves, 3% são veículos pesados a diesel e 12% são motocicletas. Curioso, esses 3%, eles contribuem com 50% ou mais da poluição. Olha que coisa, né? Enfim. E algumas fontes de poluição dos veículos. Eu vou parar aqui, tá? Vou explicar um pouquinho esse slide e a gente depois continua para fechar no próximo horário, mas aí vai ser rápido para o Pedro poder trabalhar. Então, os veículos, né, eles podem emitir poluentes de diversas formas. Pelas queimadas do combustível fóssil, né? Pelo abastecimento, então eu estou abastecendo, tem o vazamento de alguma coisa ali, tenho aquela emissão daquele cheiro, que é um composto orgânico volátil, né, é um poluente. Nas frenagens dos veículos, né, então eu estou emitindo partículas ali, que são super poluentes também. No próprio processo, né, de queima, dentro do motor aqui, existem várias emissões. O veículo não é uma coisa perfeita, então tem sempre algum vazamento. Enfim, uma infinidade de fontes em um só veículo. Agora você soma isso aí, né, 7 milhões, e imagina só a quantidade de poluentes que são emitidos. Tá bom? Pessoal, então vamos encerrar aqui essa primeira parte, depois a gente volta mais uns 20 minutos e nós vamos botar a mão na massa. Tá bom? Então a gente se vê já já.